respostas, viu? Respostas. Primeiramente, gente, a função que descreve o movimento, do móvel é essa aqui. S igual a menos 20 mais 5t. Está destacado aqui, eu mostrei para vocês aqui, olha. Essa função aqui, ó. Tá? Essa função aqui, ela descreve o movimento de um determinado móvel, certo? Aí a função. Aí a primeira pergunta é o seguinte, ó. Determine o espaço inicial, ou seja, a posição inicial e também a velocidade escalar. Vocês vão ver como isso é muito fácil para descobrir. Olha só. Olha aqui a função que nós descobrimos anteriormente, olha. Aqui é a função horária dos espaços, ó. S é igual a S0 mais VT. É a fórmula que o pessoal chama de sorvete. Certo? S é igual a S0 mais VT. A pergunta da letra A é a seguinte, olha. Qual é a posição inicial? Gente, para nós descobrirmos a posição inicial é muito fácil. A posição inicial, basta você comparar essa função aqui, ó, com essa. Basta você comparar, ó. Compara as duas. Quem é o S0? Não é a posição inicial? Aí você vai olhar aqui para a função aqui de cima, ó. Posição inicial aqui vai ser quanto? Menos 20. Então, ó, S0 é igual a menos 20, que é a posição inicial. Certo? Quem é o V? Qual é a velocidade escalar? A velocidade escalar é o número que está multiplicando com o tempo. Quem está multiplicando com o tempo aqui? É o 5. Então, a velocidade vai ser o 5. 5 metros por segundo. Ok? Vamos agora para... Deixa eu voltar aqui. A outra pergunta é a seguinte, letra B. A posição no instante t igual a 10 segundos. Qual é a posição depois de 10 segundos? Nós vamos ter que calcular a posição depois de 10 segundos. Para fazermos esse cálculo, basta nós substituirmos aqui na função, olha. Basta a gente substituir na função o t. Aonde tem o t, nós vamos colocar quem? Aonde tem o t, nós vamos colocar 10. Olha aqui o 10 aqui, ó, multiplicando com 5. Só foi isso que foi mudado aqui, olha. Pegamos essa função aqui, certo? Pegamos a função horária do movimento e nela nós substituímos o valor de t. Porque ele quer saber qual é a posição, que é o S, qual é a posição final, quando o tempo for igual a 10. Então nós substituímos aqui o tempo, olha, colocamos no lugar do t o número 10, número 10. Com 10 segundos. Agora é só fazer uma continha, ó. S é igual a menos 20 mais 5 vezes t. Mas quem é o t? 10. Aqui o 10. Lembrando que aqui tem um sinal de multiplicação, ó. Sinal de multiplicação. Primeiro nós temos que resolver a multiplicação. Certo? Então, olha. 5 vezes 10, 50, né? Então vai sobrar para nós aqui o que, ó? S é igual a menos 20. Menos 20. Conservamos aqui o menos 20. 5 vezes 10, 50. Menos 20 mais 50, 30 metros. Então, 30 metros é a distância, né? A posição, aliás, é a posição que o móvel vai estar ocupando depois de 10 segundos. Na letra B, aliás, letra C, perguntando o seguinte, olha. Determine o instante que ele passará pela origem dos espaços. Gente, eu já falei para vocês sobre isso. A origem dos espaços, ela corresponde à posição 0, ou seja, a origem dos espaços, ela corresponde à posição 0. É quando o móvel está passando pela origem, ou seja, ele está passando pela, digamos assim, pelo o ponto de
encontro entre os eixos X e o eixo Y, tá? O eixo X e o eixo Y. Então, a origem corresponde à posição 0. Então, isso significa que onde tem o S, que é a posição final, eu vou colocar o 0. E agora, em vez de calcular o S, eu vou calcular o valor de quem? Do tempo. Tá? Então, S é igual a 0. Aonde tem o S na função, eu vou substituir por 0. Lembrando que a função é essa aqui, ó. Então, lembrando mais uma vez, ó. S é igual a menos 20 mais 5t. Vou pegar essa mesma função. Aonde tem aqui o S, eu vou colocar o 0, porque o móvel está passando pela origem. E eu vou calcular o valor do tempo, porque ele está pedindo para a gente calcular o instante. Certo? Beleza, então, aonde tem o S eu coloquei o 0. Menos 20 eu conservei, menos 20. Mais, conservei o sinal de mais. 5t, conservei aqui o 5t, 5 vezes t. Certo? Agora eu observo, olha, que o menos 20, se ele passar para o primeiro membro da equação, ele vai passar positivo. Ó. Ele está menos, passa para frente aqui, olha, para o primeiro membro mais. Ele fica positivo aqui, ó, observa. Certo? Então fica 20 igual a 5t. Fazendo aqui as continhas aqui, ó. O 5 passa para cá dividindo, vai ficar 20 dividido para 5. O tempo então vai ser igual a 4 segundos. Então esse 4 segundos é o tempo, né? Depois de 4 segundos o móvel vai estar passando pela origem dos espaços, né? Vai estar passando pela posição 0. Aqui tem mais um exemplo para a gente ver. Olha só o que fala aqui nesse exemplo. Os móveis A e B percorrem a mesma trajetória em movimentos retilíneos uniformes e suas posições são mostradas no instante t igual a 0. Certo? Suas velocidades escalares são respectivamente iguais a 8 metros por segundo e 10 metros por segundo. Gente, quando fala assim, ó, respectivamente, o que significa? Significa o seguinte, olha, que essa velocidade de 8 metros por segundo está se referindo ao móvel A, que é o primeiro que aparece, né? E a velocidade de 10 metros por segundo está se referindo ao B, que é a segunda velocidade aqui, tem que corresponder à segunda letra aqui também apresentada inicialmente. Aí a figurinha aqui está representando esse movimento, né? Já está representando a situação inicial. A situação inicial, beleza? Aí na letra A, pergunta o seguinte, ó. Quais as funções horárias das posições de cada um dos móveis? O que essa pergunta aqui ela está querendo que a gente faça? Muito simples, gente. É para nós estabelecermos as funções, tá? Ainda agora há pouco nós vimos que a questão nos deu a função S igual a menos 20 mais 5t. A questão já nos deu a função. Agora aqui não. Nós temos uma situação e temos que encontrar a função horária que rege o movimento do corpo A e o movimento do corpo B. Nós vamos ter que descobrir as funções de cada um, funções horárias das posições de cada um desses móveis aí. Vamos lá. Aqui pela figura você observa o seguinte, ó, que inicialmente, na situação inicial, qual é a posição do móvel A? O móvel A está na posição 30 metros, ó, posição aqui em metros. E o móvel B está na posição 70. O que eu sei também? Que o móvel A, ele tem aqui a velocidade do móvel A, ó, velocidade de A, ela vale quanto? 8 metros por segundo. 8 metros por segundo. Certo? E a velocidade de B é de quanto? 10 metros por segundo. O que isso significa? Significa